Como explicar a contradição de Atos 9:7 e Atos 22:9? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Analisem comigo esses dois versículos. Atos 7:9 fala o seguinte: os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Até aqui, ok. Atos 22:9 fala assim: os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo, né? Que eu usei a Bíblia de Jerusalém, tá? Ela tem aí, ela segue nesses dois textos aí. Bom, aparentemente parece que os dois textos estão se contradizendo, certo? Um diz que eles ouviram a voz, Atos 9:7, e Paulo, narrando o acontecimento, ele diz que não escutaram a voz, eles não ouviram a voz. Afinal, eles ouviram ou não ouviram? Como que a gente resolve isso? Bom, eu estava aqui consultando algumas traduções, né, e vi que muitas traduções em português, elas têm aí essa divergência, né? A Bíblia de Jerusalém, essa aqui, é uma delas. A Bíblia ARC também é uma delas. A Bíblia do Peregrino, essa aqui, ó, também é uma delas, entre outras traduções, tá? Só que não são todas as perdão, não são todas as traduções, né, que trazem aqui essa questão, tá? Mas aqui nós vamos avaliar o texto grego e vamos fazer uma breve análise sobre essa questão, certo? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui está o meu contato, certo? O contato do WhatsApp, e aqui está a página do meu Instagram. Caso você queira seguir, é só vir aqui na descrição deste vídeo que o link da minha página está lá, beleza? E aí esse curso de grego bíblico, ele vai do nível básico ao nível avançado. Também temos o curso de hebraico que está aqui na parte de membros deste canal. Então, caso você se tornar membro nível 2, que você paga R$20 mensais, você tem acesso ao curso de hebraico, beleza? E aí esse curso vai do nível básico ao nível avançado também, e já iniciamos o terceiro módulo, beleza? Então é isso aí. Claro, outra coisa, né? Quando você assina esse nível 2, você tem acesso também aos conteúdos do nível 1, que é apenas R$5 mensais, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Ah, não posso deixar de mencionar sobre a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento. Caso você queira adquirir, é só falar comigo, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o conteúdo deste vídeo. Bom, então aparentemente temos aqui uma contradição, certo? E aí vamos olhar aqui o texto grego. Bom, aqui temos o texto grego, né, dessa passagem. Aqui nós vamos analisar essa palavra aqui, ó, phonês, tá? A palavra phonês. E aqui você analisa a palavra phonen, né? Que aqui você tem, ó, o ekusan, que é ouviram a voz, tá? E aqui também a kuontes, eles ouviram a voz, beleza? Bom, vocês percebem que essas duas palavras são as mesmas palavras, certo? Só que elas mudam, né? Mudam aqui, ó, essa última letrinha. Por quê? Porque essa palavra aqui está no caso acusativo, isso aqui está no caso genitivo, tá? O caso, quando a gente fala de caso, né, a gente está falando de função sintática, né? O caso, ele exerce uma função dentro de um texto. Então, por exemplo, o caso nominativo, ele tem como função mostrar o sujeito de um verbo, né? Ou o sujeito de uma sentença. Então, por exemplo, se alguém está fazendo uma ação, esse alguém é o sujeito. Então, ele está no caso nominativo, certo? Aí você tem o caso genitivo, que ele indica uma ideia de possessão, ou outros, né? Existem vários sentidos ali, né? Quando algo pertence a você. Por exemplo, casa de João. Então, essa casa pertence a João. Então, essa preposição de, ela leva, né, esse sentido, certo, de possessão. Quando eu falo de caso acusativo, estamos falando de uma função sintática de objeto direto. Claro, ele tem outras funções, né? Mas neste caso aqui,
a discussão é basicamente essa. Então, o que é o objeto direto? É quando um substantivo ele recebe uma ação verbal. Então, por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo. O mundo ali está no caso acusativo. Por quê? Porque ele está recebendo a ação de Deus. Deus amou. Esse amor é o verbo, tá? E aí, amou o que? O mundo. Então, o mundo é o objeto desse verbo, dessa ação, certo? Então, é basicamente isso, só para vocês aí compreenderem. Aí, o que acontece? O caso genitivo, ele é o caso de especificação. E o caso acusativo, ele é o caso de extensão. Extensão quer dizer o quê? Que ele limita a ação do verbo. Veja só esse comentário de A.T. Robertson, que é aí um dos maiores gramáticos do Novo Testamento. Veja o que ele comenta sobre isso. Neste caso aqui, ó, essa aqui é a gramática, né, de A.T. Robertson, a página 106, tá? 506 da gramática dele. Veja que Robertson ele vai lidar com esses dois textos, né? Aqui ele vai tratar sobre a suposta contradição, né? A aparente contradição envolvendo Atos 9:7 e Atos 22:9. Veja que Robertson ele diz que o acusativo aqui, ó, o acusativo, aí ele fala caso de extensão, ele vai dizer que ele acentua a apreensão intelectual do som, né? Aqui, ó, acentua a apreensão intelectual do som, certo? Ou seja, Robertson está falando que o caso acusativo, no caso Atos 22:9, né, quando ele usa essa expressão foneno, o autor ele está focando em quê? Na apreensão intelectual do som, ou seja, no entendimento, tá? Então, Atos 22:9 está lidando com o entendimento daquele som. Aí ele diz que enquanto o caso acusativo, né, ele foca no entendimento do som, por outro lado, né, enquanto o genitivo, caso de especificação, chama a atenção para o som sem especificar ali o seu sentido. Então, quer dizer, Atos 9:7, quando ele usa o caso genitivo, ele usa ali como caso de especificação. Então ele está falando de quê? Que Atos capítulo 9, versículo 7, as pessoas que estavam ali com Paulo, eles ouviram o som, mas não compreenderam o som, certo? E quando chega aqui em Atos 22:9, eles ouviram o som, mas não entenderam o som. Então a ideia é essa, ou seja, Atos 9:7 diz que eles ouviram o som e Atos 22:9 fala que eles não compreenderam esse som. E aí algumas traduções em português fizeram exatamente isso. Vejam só. Aqui eu tenho, por exemplo, a Almeida do século 21, tá? Que ela fala assim, né? Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam, aqui, ó, não entenderam a voz, né, daquele que falava comigo. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam. Ou seja, é exatamente o que Robertson está falando na sua gramática. Enquanto um foca no som, Atos 9:7, Atos 22:9 está focando no entendimento. Por isso que se usa dois casos diferentes. Lá se usa o caso genitivo e aqui se usa o caso acusativo. Outras traduções também, como é o caso da Bíblia ACF 2011, né? Ela também foi traduzida assim, não entenderam, né? E muitas outras traduções colocaram não ouviram. E aí gerou aí um certo conflito, né? Existem também outras explicações sobre isso, mas essa aqui é uma explicação mais gramatical, né? Segundo Robertson. Outros também, Vine também comenta sobre isso, né? Sobre essa questão aí do caso genitivo lá de Atos capítulo 9, versículo 7, né? E juntamente com esse texto ele vai dizer basicamente a mesma coisa. Ou seja, Atos 9:7 está lidando com o som. Eles ouviram o som, mas aqui eles não entenderam o som. Então quer dizer que eles ouviram, mas não compreenderam, né? Então a ideia seria basicamente essa. Veja aqui, ó, a Bíblia ACF, né? Eles também colocam
mas não entenderam aqui, ó, não entenderam a voz, certo? Ou seja, eles ouviram, conforme Atos 9:7, mas eles não entenderam, eles não compreenderam o que aquela voz estava falando. Então, essa seria a explicação mais plausível que eu entendo acerca desses textos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.